Bem-vindos. Muito obrigado aqui pela sua presença. Nós vamos começar aqui esse dia tão marcante e especial para Trentin, falando sobre ser a transformação. E é importante ressaltar aqui que ser a transformação não é simplesmente a gente transformar nossos clientes, transformar nossos funcionários e até nossa família que está em volta da gente. Mas ser transformação é se transformar dia a dia. E hoje a gente está querendo vir marcar esse dia como uma etapa de transformação da Trentin. Então nós vamos mostrar para você que mesmo mantendo a mesma essência, fazendo nossa essência ficar cada vez mais sólida dia a dia, a gente está com uma nova forma, a gente está com um novo propósito. Então, agradecer primeiramente a sua presença. Se você está aqui hoje, é porque você acredita na Trentin. E se você acredita na Trentin, você vai ser, junto conosco, mais uma testemunha dessa nova transformação, dessa nova forma da nossa essência nesse dia tão especial. Para isso, nós temos alguma agenda, uma agenda que pequena, para ser uma coisa rápida, a gente não quer ser muito extenso nisso aqui, mas com pontos importantes sobre a nossa transformação. Então, a transformação, de toda maneira, ela é um resultado de uma corrida que nós percorremos. Então, nós vamos mostrar para vocês como que nós chegamos até aqui, quais foram os passos, quais foram as pedras que nós tivemos que atravessar, quais foram os facilitadores da nossa jornada, e mostrar para vocês também quais são as próximas etapas, o que a gente já consegue ver à nossa frente. Mas, para não correr sozinho isso tudo, a gente não quer que você saia daqui falando, nossa, como a Trentin só se transformou. Mas a gente, no final, vai ter um talk ensinando você, te colocando também nessa corrida. Então, ensinando como você também pode ser a transformação e já te dando algumas ferramentas e pavimentando o seu caminho ali para que a sua corrida seja melhor e seja mais fácil de correr junto conosco. E, para começar, obviamente, a gente tem que ir do início. E o início, como nós chegamos até aqui, começa com uma pessoa, que é o Mário Trentin. Bom, vamos lá, pessoal, falar um pouco sobre o surgimento em 2014, com 3 consultores, quando começamos a trabalhar com a gestão de projetos e implementar metodologias de gestão de projetos, escritórios de projetos. Cada vez que a gente vê novas abordagens, novas estruturas, novos nomes para o PMO, novas maneiras de gerenciar projetos, a gente observa grandes transformações que ocorreram desde quando gerenciávamos utilizando metodologias tradicionais somente ou ferramentas mais simples. Em 2019, nós, com a junção das empresas GoIT e QuickAid, tivemos a capacidade agora de estender o portfólio de produtos e serviços para criar realmente soluções inovadoras de gestão de projetos. Não somente gerenciar os projetos para os nossos clientes, mas permitir que eles possam desenvolver a sua própria maturidade com base em práticas ágeis, práticas híbridas, utilizando ferramentas adequadas, o que nos permite chegar até 2020, ao final de 2020, com mais de R$1 bilhão gerenciados em escritórios de projetos que nós gerenciamos e ajudamos, ou projetos que nós fazemos a gestão terceirizada, ou mesmo a implantação de ferramentas. E agora, em 2021, nós entendemos o nosso verdadeiro propósito de verificar que a evolução da gestão de projetos, ela passa por uma combinação de pessoas, de processos e de ferramentas. Cada vez mais as tecnologias transformam a nossa conhecida gestão de projetos, permitindo automatização de etapas importantes, permitindo enxergarmos indicadores em tempo real e permitindo agora que a gente possa escolher as metodologias mais adequadas, dependendo do contexto de cada um desses projetos na organização. Portanto, transformar a gestão de projetos a partir da conscientização, da implementação de metodologias, de processos de tecnologia, é o nosso propósito. E como nós vamos fazer essa transformação, é o que o Douglas vai falar agora para a gente. Perfeito. Então, pessoal, como a gente vai fazer a transformação, ela é muito importante para a gente já entendeu, então, de onde a gente veio, qual foi o nosso histórico, e a gente identificou esse propósito. E aí, para a gente identificar o nosso propósito e executar isso nos nossos clientes, a gente começou uma série de transformações. Essa transformação, ela começou pelo nosso time, pelas nossas soluções e pela nossa marca. E essa transformação ela é importante porque o resultado dela vai ser a transformação da sua gestão de projetos.
Então, a partir desse modelo de trabalho, a partir do histórico que a gente teve, a partir do trabalho conjunto em vários clientes ao longo desses anos e depois da nossa fusão, a gente entendeu que a gente precisava dar uma marca que representasse isso em forma de símbolo, que desse soluções que realmente se adequassem e trouxessem cada vez mais o resultado para o nosso cliente e fizesse com que o nosso time ele entendesse a sua dor. E a partir dessa dor ela pudesse ser resolvida em conjunto e que a gente trabalhasse isso em conjunto com você. Então eu quero convidar você agora para conhecer primeiramente a nossa nova marca, a nova Trentin. Nosso mundo está cada vez mais volátil, incerto, complexo e muitas vezes ambíguo. A tecnologia já está presente em todas as áreas. Para alguns, a transformação e a tecnologia são um desafio. Para nós, elas andam juntas e são o nosso futuro. Podemos apenas assistir a essa transformação ou ser parte dela. Nós buscamos o crescimento, a evolução, desenvolvemos os meios para essa transformação e alcançamos resultados consistentes de negócio por meio da gestão moderna de projetos. Seja a transformação. Trentin. Então, o primeiro passo da nossa transformação foi a transformação da nossa marca, para a simbologia ela representar isso. E como a gente vai continuar essa transformação agora pensando na nossa equipe? Eu vou convidar o Gustavo para voltar ao stage para poder falar sobre a transformação da nossa equipe dentro desse novo propósito. Então, quando a gente entendeu, né, o nosso propósito ali, o nosso time, a gente consegue com mais força caminhar na direção correta. Usando ainda aquela analogia de corrida que eu falei, quando a gente sabe que eu tenho que correr 100 metros, a gente tem que dar todo o gás de começo. Se eu sei que eu estou numa corrida, numa maratona, eu tenho que andar mais compassado para que eu consiga chegar até o final. Então, a partir do momento que a gente viu essa nova forma, definiu esse novo propósito, nós conseguimos forçar e colocar o nosso time na corrida correta. E colocar o nosso time na corrida correta, em primeiro lugar, devido a tudo isso que a gente está fazendo, foi prepará-los tecnicamente. Então, fizemos um esforço. Você que está acompanhando nas nossas redes sociais tem visto o nosso esforço para tirar certificações. As certificações, elas são um resultado aqui de todo um trabalho de cada peça do nosso time aqui que está estudando, está vendo cenários, está descobrindo tecnicamente novas metodologias e novas formas de transformar. Então, todas as certificações que vocês estão vendo são certificações do nosso time. São coisas que nós estamos cada vez mais aprimorando, elevando a barra do nosso time. Isso é muito legal quando a gente fala de time, porque quando a gente só se prepara tecnicamente e está com remoto, né, trabalhando remoto, a gente tem pessoas remotas preparadas trabalhando. Então, outra iniciativa muito legal e uma coisa que a gente tem focado muito aqui na Trentin com esse novo propósito é de fato ser um time, é de fato ser uma equipe virtual, porque nós estamos nessa época, mas uma equipe que entregue performance, entregue resultado e entregue qualidade. E isso é nossa transformação. É nós montarmos uma equipe cada vez mais concisa, mais completa e mais pronta para te atender e solucionar a sua dor, como o Douglas falou. Nós temos também, por causa disso, de uma equipe mais completa e um novo propósito, né, novas soluções. E o Douglas vai apresentar isso para vocês. Legal, então vocês viram aí que a gente apresentou o nosso histórico, a nossa marca nova, a nossa simbologia nova, como a nossa equipe ela tem cada vez se transformado mais para transformar a sua gestão de projetos e isso reflete nas soluções que a gente entrega. Isso precisa refletir. E a gente vai explicar um pouquinho do nosso propósito de valor, nossa proposição de valor. E ela basicamente está pautada em 3 pontos, ou 3 pilares. As ferramentas, que a gente precisa trazer ferramentas que sejam ferramentas que tragam mais produtividade, mais colaboração, mais resultado para você, mais facilidade para que a sua equipe entenda essa percepção e trabalhe melhor. A gente adaptar a tecnologia ao cenário da sua empresa. Não adianta a gente trazer tecnologias que só são do mundo corporativo, mas elas não se adaptam àquele cenário que você tem no dia a dia. Então, isso é muito importante. E a gente tem uma parceria estratégica com a Microsoft. Nós somos parceiros Gold da Microsoft, temos certificações, temos MVPs e RDs na nossa equipe. Então, temos pessoas que são capacitadas e têm uma parceria muito forte para integrar as melhores tecnologias da Microsoft para você.
A gente também traz metodologias, então não trazer só ferramentas para a sua empresa, porque às vezes a ferramenta, ela por si só, ela não vai resolver o seu problema. A gente precisa trazer as melhores práticas de mercado, como gerenciar melhor os meus projetos, como gerenciar melhor o meu escritório de projetos, como fazer com que a área de negócio perceba valor naquilo que a gente está implementando dentro da nossa empresa. E como gestão de projeto é tão importante para todas as fases, para todas as áreas da empresa. Então, a gente adaptar a melhor metodologia para o cenário da sua organização também. Não basta a gente só usar as melhores metodologias de mercado se a gente não adaptar ela de uma forma que a sua empresa entenda e execute da melhor forma, que aquilo ali traga resultado para você. E a gente tem uma melhora contínua. A gente pensa muito nessa questão de maturidade, que é entrar, entender o processo da empresa, entender em que momento vocês estão, entender como que a gente pode ajudar vocês a atingir o próximo nível. E por isso a gente também tem parcerias muito estratégicas nessa parte de gestão de projetos, com PMI, IPMA, o PMO Global Alliance, a PMO for NGOs. Então a gente tem uma série de parcerias para garantir que essas metodologias elas estão bem estruturadas e estão sendo implementadas nos nossos clientes. E a gente também acredita muito nas pessoas. Não adianta só eu ter as ferramentas e as metodologias se as pessoas elas não estão adotando isso e elas não estão usando isso da melhor forma. Então, pensar em capacitação, pensar em acompanhar essas pessoas, os seus profissionais, as suas equipes, fazer com que elas sejam mais humanizadas, elas entendam o propósito delas dentro da sua empresa, é também transformar a vida delas. É transformar o propósito delas dentro da empresa e fazer com que elas tenham um propósito de valor alinhado com a sua organização. E isso vai fazer com que tenha melhores resultados. Então, a gente trazer esses 3 pilares de ferramentas, metodologias e pessoas trabalhando em conjunto, vai com certeza, por histórico, pelo aquilo que a gente tem visto dos nossos clientes e que a gente tem executado, isso com certeza vai trazer resultados para a sua empresa. Então, isso trouxe para a gente uma nova forma de trabalho. Eu quero apresentar para vocês algumas das soluções de como a gente trabalha o nosso portfólio. Então, o nosso portfólio ele foi totalmente estruturado com base nas nossas experiências para transformar a sua gestão de projetos. Então, trazer um futuro mais ágil, mais eficiente, mais produtivo, mais colaborativo para a sua organização. E a gente começa isso através de entender o seu processo, entender a sua necessidade, o momento da sua organização. Então, fazer um diagnóstico consultivo é muito importante para entender o momento da sua empresa, entender se a sua empresa ela tem uma maturidade, em que momento ela está, qual é o processo que ela tem, para ela poder identificar onde a gente quer chegar. Então, identificar e definir esse caminho para você e junto com você é muito importante para garantir os resultados da sua organização. Então, a gente tem uma solução específica para esse diagnóstico. É a gente ali identificando quais são os gaps que você tem, quais são os gaps da sua organização e definindo qual é o caminho que a gente vai traçar para você chegar na onde você quer. Depois disso, a gente tem ferramentas, a gente tem implementação de aceleradores e aplicações que são de teoria mais prática ali. A gente vai economizar ferramenta, economizar tempo, agilidade ali na hora de implementar ferramentas, porque a gente tem os aceleradores. Então, com base na nossa experiência, a gente já fez uma série de implementações diferentes, em cenários diferentes, e com esse modelo de acelerações e aplicações que a gente consegue entregar para a sua empresa de forma mais rápida produtos que já vão te trazer resultado. Então, o principal ponto é que a gente consegue, de forma ágil, trazer resultado, trazer uma ferramenta que já está testada em outros cenários, já está testada em outros clientes que têm, de repente, o mesmo serviço ou a mesma linha de serviços, e a gente consegue aplicar isso na sua empresa para já gerar resultado enquanto a gente vai trabalhando o caminho. Nesse processo também, a gente tem a gestão executiva de projetos. Isso é muito importante, porque às vezes você não tem uma equipe que ainda tenha maturidade e você precisa de uma equipe especializada nisso, especializada nas melhores práticas, especializada com experiência mesmo de execução, de anos de trabalho em engenharia, em construção, em uma série de outros segmentos, e fazer com que essa equipe nossa, ela possa ajudar a sua equipe a transformar o dia a dia da sua empresa. Então, o mais importante é que a gente consegue disponibilizar para você uma equipe que vai ajudar você a implementar o seu escritório de projetos, vai ajudar você a gerenciar melhor os seus projetos, definir melhor os seus processos e garantir que a gestão de projetos está gerando percepção de valor ali para a sua diretoria, enfim, está gerando valor para o seu negócio.
Isso é muito importante para garantir esse acompanhamento de forma especializada. Então, a gente tem uma série de profissionais aqui com diferentes experiências, com diferentes vivências, e eles vão estar disponíveis para você, trabalhando junto com a sua equipe para implementar e trazer o melhor resultado. Além dessa parte de gestão, a gente também tem o desenvolvimento especializado, porque às vezes você precisa de soluções de negócios, você precisa de aplicativos, você precisa de dashboards, você precisa de fluxos, que vão fazer com que essa sua gestão de projetos ou áreas da sua empresa possam se integrar. E às vezes você não tem essa empresa para poder desenvolver, mas a gente quer trabalhar junto com a sua equipe, a gente quer trazer soluções para a sua equipe para que você possa ter governança, principalmente, e a gente entende esse modelo de negócio que vocês têm, a gente entender o formato de gestão, o formato de aplicação disso e colocar isso em prática. Então, a gente tem uma equipe que vai, de forma especializada, trabalhar junto com a sua para desenvolver essas soluções na prática. Então, não só gerenciar, mas também executar isso na prática. Além disso, a gente trabalha muito a questão da conscientização e treinamento, capacitação da sua equipe. Então, um dos nossos objetivos é suportar a sua equipe no aprendizado, seja em melhores práticas de metodologias, então como gerenciar melhor os seus projetos, quando são ágeis, quando são híbridos, quando são em cascata, como fazer melhor a sua produtividade dentro de ferramentas da Microsoft. Então, a gente tem roteiros de aprendizado e uma estrutura para poder ensinar a sua equipe a como caminhar. E esse é o principal trabalho, é a gente garantir que a sua equipe, que a gente não só entregue uma solução para você, que a gente entregue um resultado para você, mas acompanhar a sua equipe para que ela mesma possa entregar essa solução e a gente trabalhe muito mais como um braço junto com vocês no crescimento, apoiando o crescimento de vocês. E, por fim, a gente tem a questão do suporte e acompanhamento, é garantir estabilidade. Então, a gente fez o trabalho de diagnóstico, a gente acelerou com uma ferramenta, a gente melhorou a gestão de projetos de vocês, a gestão de escritório de projetos, a gente desenvolveu soluções, a gente conscientizou sua equipe e agora a gente está ali trabalhando em conjunto para garantir estabilidade e melhoria contínua, garantir que tudo isso que está sendo implementado vire um ciclo. Isso é o principal trabalho. Esse trabalho de gestão de projetos, ele não é um trabalho que a gente faz uma vez e acaba, ele é um processo, ele é um trabalho que a gente vai fazer a longo prazo com vocês. Então, a gente sempre conversa muito sobre os nossos clientes, eles serem parceiros nossos. A gente vai trabalhar cada uma dessas soluções, não necessariamente nessa ordem. Empresas têm níveis diferentes, têm maturidades diferentes, mas o principal é que a gente vai trabalhar isso de forma cíclica. Isso nunca vai parar, a empresa sempre vai precisar de melhoria, ela sempre vai poder chegar num nível mais alto, entregar mais resultado, e esse é o nosso trabalho, esse é o nosso compromisso com vocês e com a sua organização. É garantir que a gente tenha, de ponta a ponta, soluções que ajudem você a atingir os melhores resultados para a gestão de projetos. Então, o nosso principal objetivo agora é transformar a gestão de projetos da sua organização. Essa é a nova Trentin. Então, a gente queria apresentar isso para vocês, para que você entendesse qual que é o nosso propósito como empresa, como que a gente veio, de onde a gente veio, para onde que a gente vai. A gente aguarda muito que vocês possam trabalhar junto com a gente, já tem vários clientes trabalhando esse processo, a gente sabe que são trabalhinhos ali que a gente vai fazendo, são pecinhas que a gente vai plugando no nosso Lego, e a gente está aqui para ajudar vocês. Então, se você tiver qualquer dúvida, tem no nosso site todas as informações, nas nossas redes sociais, pode falar com a gente em qualquer um desses lugares. Tem o nosso e-mail também, soluções@trentin.com, o nosso site é trentin.com ou trentin.com.br. Você pode acessar qualquer uma dessas informações e fale com a gente vai adorar ouvir você, entender a situação que você tem, entender o seu cenário e propor a melhor solução para você, propor a melhor solução para a sua empresa, identificar a maturidade, identificar os processos e ver como que a gente pode te ajudar, como que a gente pode ajudar você a transformar você como pessoa, você como equipe, você como organização. A gente está aqui para isso. Então, muito obrigado por esse tempo. Agora a gente vai partir para não só eu conhecer o que é a Trentin, eu conhecer qual é o nosso propósito como Trentin, mas um dos nossos marcos aqui como empresa, e vocês já viram isso, vocês que acompanham a gente tem muito essa questão de compartilhar conhecimento. Então, a gente quer trazer para vocês um Trentin Talks, para, como o Gustavo disse, vocês também corram com a gente nessa transformação. Então, a gente trouxe um mestre aqui, o Mário, para poder falar para a gente sobre essa questão do futuro da gestão de projetos, o futuro PMO, como que isso vai trazer resultado para a sua empresa a partir de agora e como que você trabalha essa transformação. Então, Mário, o palco é seu.
Pessoal, aproveitem e comentem aí, a gente vai tirando as dúvidas de vocês e precisando de qualquer coisa, a gente está à disposição. Bom, chegamos agora ao momento de uma mini palestra sobre a evolução da gestão de projetos nessas últimas 6 décadas. O que nós podemos esperar de futuro e tendências para os nossos escritórios de projetos e como que nós podemos reinventar a nossa gestão de projetos para manter essa nossa atividade tão relevante em transformar ideias em resultados, de uma maneira agora mais rápida, mais ágil, mais flexível e adaptada às necessidades da nossa organização. Vamos dar uma olhada no histórico de evolução da nossa gestão de projetos. A gestão de projetos já existia muito antes de ter sido organizada em uma disciplina. Então, mais ou menos nas décadas de 50 e 60, surgem o Project Management Institute, International Project Management Association, alguns padrões e certificações. Naquele momento, o chamado gerenciamento de projetos tradicional, waterfall ou em cascata, ele era bastante prescritivo, ou seja, dizia cada passo que você deveria seguir e também fornecia modelos e templates para os seus documentos. Uma gestão de projetos mais burocratizada, porque naquele momento não havia nem a maturidade de gestão de projetos e nem ferramentas adequadas para que nós pudéssemos introduzir algum tipo de flexibilidade. À medida em que essas metodologias e também novas ferramentas tecnológicas surgiram, nós caminhamos para a revolução ágil, uma transformação muito importante que permitiu a criação de novos frameworks como Scrum, Kanban, abordagens ágeis e uma série de mudanças agora, para que nós pudéssemos nos concentrar em criar valor de uma maneira mais flexível e adaptável, a partir de uma gestão incremental, iterativa, flexível, que era feita em múltiplas ferramentas, algumas delas inclusive presenciais, como os nossos quadros, com post-its, depois a evolução de algumas ferramentas tecnológicas. Essas ferramentas e as práticas ágeis, elas tiveram grande dificuldade em ganhar escalabilidade por falta de tecnologias que suportassem essa escalabilidade. E essas tecnologias estão disponíveis nos últimos 2 anos, o que permite a gente agora ter uma terceira revolução na gestão de projetos, que vem sendo capitaneada também pelo Project Management Institute, para o que chamamos de hiperagilidade. Aqui nós temos a possibilidade de combinar o que chamamos de metodologias ou abordagens híbridas, algumas delas que nós já implementamos em várias organizações, algumas que estão descritas nas minhas palestras ou no YouTube, com a possibilidade de combinar o Prince2 com Guia PMBOK com Scrum, Prince Agile, uma série de metodologias agora, que podem ser adotadas em diferentes áreas da sua organização e ainda assim garantir a governança. Mas a grande pergunta é, Mário, como eu faço para não virar uma salada de frutas e uma bagunça nas minhas metodologias e abordagens? Para você ter controle sobre isso, nós precisamos da definição de novos modelos de escritórios de projetos, tornando uma realidade pesquisas que a PMO Global Alliance já executa na última década, com mais de 5.000 PMOs. O PMO Value Ring, por exemplo, é uma metodologia que compreende a necessidade dos stakeholders, as suas expectativas, e que sabe que nós precisamos seguir um processo estruturado, mais flexível, que nos permita selecionar dentro de um cardápio as funções ou atividades que um escritório de projetos vai prover para um determinado tipo de organização. Isto é, um PMO para uma empresa de marketing, por exemplo, para uma grande agência de marketing do Brasil, ele tem uma estrutura diferente de um PMO de uma empresa de engenharia ou de projetos industriais, que por sua vez é diferente de um PMO de uma organização que vende projetos, que também é diferente de um PMO de uma organização de tecnologia. Nós ajudamos as organizações a compreenderem que elas precisam não apenas adotar modelos modernos de escritórios de projetos, mas, acima de tudo, incluir automatizações e competências digitais, tanto nos seus gerentes de projetos, quanto nos seus escritórios de projetos. Por que, então, a gestão de projetos moderna ela é tão necessária?
Porque nós temos ainda muita ineficiência na gestão de projetos. As organizações antigas, elas trabalham em um modelo de comando e controle hierárquico, extremamente funcional e burocrático ainda. Isso cria grandes problemas para os projetos, que não têm a rapidez e a flexibilidade necessária para entregar resultados. Além disso, nós sabemos que hoje o mundo roda sobre software, mas ainda existem muitas organizações, especialmente essas hierárquicas, nas quais nós não temos o uso de tecnologia. Temos ferramentas inadequadas ou ferramentas desconectadas, ferramentas gratuitas, que nos levam a um outro problema de segregação desses diferentes softwares em etapas do ciclo de vida do portfólio ou do ciclo de vida de um projeto, que tornam difíceis tanto a gestão quanto as informações e comunicações do projeto. Por exemplo, você provavelmente já viu alguma organização em que a estrutura extremamente hierárquica torna difícil obter recursos, membros de equipe ou mesmo se comunicar com outras áreas funcionais. Quando existe essa comunicação, ela está separada em ferramentas diferentes. Você tem uma ferramenta para criar a ideia do projeto, que não está conectada à análise de viabilidade, que não está conectada à ferramenta de execução do projeto, tornando este processo muito quebrado e cheio de ineficiências. Além disso, nós precisamos da moderna gestão de projetos, porque a constante transformação, esse chamado mundo VUCA, exige novos métodos e novos recursos, bem como novas tecnologias. A escolha desses métodos, recursos e tecnologias depende do entendimento da organização e depende também do entendimento do que está disponível como benchmark. Nós temos feito muito benchmark em várias organizações, entendemos que a dependência ou engessamento destes processos é a grande causa de baixa maturidade em gestão de projetos. E o que significa baixa maturidade na gestão de projetos tradicional? Significa que somente o escritório de projetos ou as áreas técnicas, como engenharia e TI, conhecem a gestão de projetos, o que inviabiliza a colaboração com outras áreas. Estes processos engessados, a dependência com outras áreas e a falta de ferramentas são as grandes causas de fracasso de projeto. Quando um projeto fracassa, nós temos perda de competitividade. Não é somente o atraso e o custo extra daquele nosso projeto. Pessoas podem ser demitidas, nós podemos ter um recall daquele produto, nós podemos demorar para levar um produto até o mercado e perder uma janela de oportunidade. Portanto, o fracasso em projetos tem um custo elevadíssimo, não apenas financeiro, mas de moral, de imagem da organização, entre outros. Pesquisas do PMI Pulse of the Profession informam que nós estamos desperdiçando $1 milhão por segundo em projetos mal gerenciados. Isso por si só deve ser um grande alerta para que nós possamos não incluir a gestão de projetos somente em áreas técnicas, mas aumentar a maturidade da gestão de projetos na organização como um todo. E o caminho para isso é a projetização. A projetização já é um fenômeno que ocorre nos últimos anos, permitindo que as organizações sejam mais ágeis, flexíveis e multidisciplinares. Mas como isso, Mário? Bom, a projetização significa que agora nós podemos criar projetos de logística que vão contar com pessoas de TI, vão contar com pessoas de procurement, vão contar com pessoas de engenharia, fazendo um projeto multidisciplinar que pode entregar muito mais valor em diferentes áreas. A projetização significa que nós podemos criar agora grupos e colaborações entre departamentos, entre regiões, para resolver problemas dos clientes ou para melhorar processos internos da sua organização. A projetização, cada vez mais, significa que nós estamos em busca de modularizar e compartimentalizar a entrega de valor, transformar ideias em resultados por meio da gestão de um projeto que tem início, meio e fim e que é gerenciado com práticas consistentes, sejam práticas ágeis, sejam práticas tradicionais e, acima de tudo, que tenham um componente tecnológico.
A moderna gestão de projetos, portanto, nós podemos concluir que engloba competências digitais e habilidades do futuro do trabalho, que o PMI tem chamado de Citizen Development. Incluir abordagens ágeis ou ciclo hiperágil de desenvolvimento de projetos, combinado com governanças tradicionais que nos permitem controlar portfólios, programas, planejar de maneira integrada, mesmo em momentos de incerteza, nos permite criar a disciplina de execução flexível, consistente e integrada. Isso é uma realidade em várias organizações que estão modificando tanto a sua estrutura organizacional em torno de equipes de projetos, quanto os seus processos e até mesmo a capacitação dos seus funcionários. Porque nós entendemos cada vez mais, e podemos observar isso nas vagas de emprego, que nós precisamos ter habilidades de gestão de projetos em todas as profissões. São chamadas agora habilidades do século XXI, habilidades de colaboração, de resolução de problemas, entre outras. Se você trabalha em um escritório de advocacia, provavelmente você tem projetos. Existem empresas de contabilidade que possuem escritórios de projetos, gestão de eventos, gestão de marketing. Nós temos projetos técnicos, industriais, de engenharia, de tecnologia, de todas as áreas procurando trabalhar de maneira mais coordenada e integrada. A figura que mostra distribuição, descentralização e autonomia significa que nós estamos agora compreendendo a visão geral dos nossos modelos de negócio, criando equipes com propósitos específicos, seguindo o Business Model for Teams, por exemplo, e que essas equipes agora são organizadas em sprints, ou são organizadas em fases, ou são organizadas em projetos, porque isso permite ter consistência, permite transparência e permite a entrega de valor mais rápido, além do desenvolvimento do indivíduo, que agora consegue enxergar quais são as suas entregas e como essas entregas estão conectadas ao objetivo do projeto e ao alinhamento com a estratégia da organização. A próxima revolução na gestão de projetos passa pela combinação de business analysis, pela combinação de abordagens tradicionais e ágeis de gerenciamento de projetos e pelo uso racional de tecnologia nas organizações. O PMI Citizen Development Framework, um canvas que permite gerenciar os modernos projetos de transformação nas organizações, permite, a partir de documentações simplificadas, como o documento de concepção e visão que você vê na sua tela, criarmos agora novas formas de gerenciar projetos. E essas novas formas de gerenciar projetos nós estamos aplicando dentro da Trentin, que sofreu pelo menos 3 transformações organizacionais nos últimos 2 anos, em que modificamos toda a nossa estrutura hierárquica para uma estrutura de equipes, que essas equipes têm a sua autonomia na entrega de serviços e de produtos, dentro de uma arquitetura que nos permite cada vez mais atender mais projetos. Atender mais projetos significa entregar mais valor. E pensar que criamos essa empresa para a gestão tradicional de projetos em 2014, mais uma vez, com 3 consultores, e que hoje caminhamos para fim de 2021 com um objetivo de ter 78 colaboradores entregando produtos descritos pelo Douglas antes, como Modern PMO, diagnósticos, serviços de apoio à gestão de projetos e escritórios de projetos, o desenvolvimento de aplicativos e aplicações e a transformação digital na sua organização. Isso significa que nós tivemos a capacidade de multiplicar o nosso número de projetos e o atendimento dos nossos clientes e a geração de valor para eles de uma maneira muito maior do que o próprio crescimento da estrutura da empresa. A estrutura das organizações pode e deve se manter eficiente e lean. O que nós precisamos daqui para frente é integrar a gestão de projetos às nossas operações, utilizando modernos modelos de escritórios de projetos, combinado com metodologias e tecnologias adequadas.
E para concluir, eu convido você a reinventar a gestão de projetos na sua organização. Seja você também a transformação. Acompanhe a Trentin nas redes sociais e visite o nosso site em trentin.com.br. Nós estamos abertos a ajudar você na sua transformação.